Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje vou falar sobre a obra Moby Dick ou a Baleia de Herman Melville. É uma interpretação de um leitor, tem um crítico literário chamado Terry Eagleton, que ele disse que as interpretações elas são as mais variadas possíveis, então a gente tem várias visões dessa obra, tem várias leituras dessa obra, tem várias críticas dessa obra, mas aqui é uma visão de um leitor, como eu disse para vocês, de um leitor para leitores. Essa obra ela trata da atividade em torno da pesca da baleia no século XIX. Havia uma atividade econômica muito intensa em torno da pesca da baleia e ele descreve isso aqui de maneira bastante minuciosa. No início, uma cidadezinha nos Estados Unidos, envolvendo um grupo bastante eclético, bastante diferenciado de pessoas de várias regiões do planeta. Então nós temos aqui um grupo bastante misturado que vai embarcar num baleeiro atrás da baleia. Isso aqui, esse aspecto da obra, torna ela um pouco arrastada, porque ele vai descrevendo tudo de maneira bastante minuciosa, eu diria que em alguns momentos chega até a ser um pouco monótono, porque ele descreve com bastante detalhe essa atividade. É uma atividade econômica, que as pessoas entram para ganhar dinheiro, mas ela tem um aspecto de epopeia, um aspecto até mitológico, de grandiosidade, que não é qualquer atividade econômica que tenha, inclusive hoje em dia. Porque além das pessoas se envolverem em um barco, ficar meses a fio nesse navio fora de casa, a pesca da baleia em si era uma atividade bastante perigosa. Vocês imaginam que as pessoas desciam num pequeno barco, não era um navio exatamente, eles desciam num pequeno barquinho, né, comparado com a baleia, que ela fica monstruosa frente a esses marinheiros, e eles iam com um arpão até a baleia, acertavam esse arpão nela, soltavam uma corda, e ela tentava fugir desse barco, mas não conseguia fugir, né? Eles atiravam mais arpões até que ela, por cansaço, por ferimentos, ela acabava morrendo. Só que vocês imaginam a coragem que era necessária para uma pessoa se colocar num barquinho pequeno frente a uma baleia imensa, gigantesca. E era bastante perigoso. Em alguns casos, ela arrastava o barco para o fundo. Em alguns casos, um ou outro marinheiro era arrastado preso nas cordas. Perdiam pernas, perdiam braços, perdiam mãos. Então, assim, o perigo era imenso, então, exigia uma coragem muito grande para poder cuidar dessa atividade. Então, a obra trata disso. Ela detalha de maneira até, como eu disse para vocês, um pouco até monótona em alguns momentos. É uma obra um pouco difícil de ler em função disso. É uma obra grande, são muitas páginas. Mas, além desse aspecto da pesca da baleia em si, a gente tem outras abordagens aqui. A primeira delas é uma fixação, uma ideia fixa na cabeça do homem. Já dizia o Machado de Assis que a ideia fixa é que destrói um homem. E aqui nós temos o capitão Ahab, que ele está empenhado em se vingar de uma determinada baleia. O que move ele é a vingança de uma baleia que arrancou a perna dele no passado. É uma baleia aqui que ela é bastante simbólica, inclusive, porque outras pessoas outros barcos já encontraram essa baleia. Inclusive, algo que a distingue é o fato dela ter vários arpões fincados, porque ela já passou por vários momentos enfrentando, de certa maneira, alguns outros navios. Então, Ahab, ele vai comprometer essa atividade, ele vai comprometer essa empreitada da pesca, em função dessa obsessão que ele tem por ser vingado da baleia, que é a Moby Dick, né? Então, essa ideia fixa aqui é algo que a obra retrata como um aspecto bastante simbólico que pode levar a humanidade ou um ser humano, um homem, à destruição. Outro aspecto da obra, que é bastante simbólico também, é uma luta constante que o homem tem contra a natureza. Uma luta constante contra a natureza não no sentido de devastação ecológica, não. Mas o homem ele precisa lutar contra a natureza no sentido de se proteger da chuva, de se proteger do calor excessivo, de se proteger do vírus, se proteger das bactérias. E eles têm que se proteger disso, mas vivendo no meio disso.
Então, a luta contra a natureza aqui é uma luta, inclusive, em glória, porque a natureza do homem, a nossa natureza, ela em termos materiais, né, naturais e materiais, ela é finita. A gente vai perder essa luta no final. Não importa quantas batalhas a gente ganhe, a gente vai perder essa guerra final, a gente perde porque, no fim, todo mundo acaba por sucumbir à própria natureza. Então, é uma luta que a gente, é um desfecho que a gente adia o máximo possível nessa luta, como eu disse para vocês. Porque a natureza, ela é amoral, ela não tem nenhuma... Ela simplesmente existe e não tem nenhuma consideração por nós. Ela existe e nesse existir da natureza, ela vai consumindo a humanidade. Ela consome a gente ao nos dar um sentido de finitude material muito grande. Então, para mim, essa pesca da baleia, essa luta do Ahab contra a baleia, ela simboliza muito essa luta do homem contra a sua natureza material, que ele precisa se preservar e adiar um desfecho inevitável que acaba acontecendo na vida de todo homem. Outro aspecto simbólico dessa luta contra a natureza é que o que transforma o homem numa criatura diferente do resto da natureza é que ele se coloca acima dos seus instintos mais naturais, mais animais. Ele se educa, ele se civiliza, ele se contém, ele consegue, ou pelo menos ele tenta, durante toda a vida, colocar-se acima desses instintos mais básicos, mais violentos que ele tem dentro de si, que seria essa natureza simbolizada na baleia. Os instintos de violência, de agressividade, de destruição, instintos bem animalescos que o homem, de maneira espiritual, luta durante toda a vida dele para se civilizar e colocar isso em segundo plano. Isso seria a humanidade do homem, acima dessa questão mais bestial, mais animal, simbolizada aqui na baleia, na Moby Dick. Para mim, tem esse aspecto simbólico. Tem muita discussão sobre essa obra, tem muita análise sobre isso, esse livro dá muita discussão, mas isso aqui, como uma leitura minha, de um leitor que gostou muito da obra. Outro detalhe aqui, para fechar, é que no final nós temos uma ironia bastante grande, porque existia o barco, a tripulação fica à mercê da baleia, o barco é destruído, e o que salva, um sobrevivente vai se salvar num caixão. Né? Um caixão é transformado num bote salva-vida. Então há um simbolismo muito forte nisso, de você usar para se salvar algo que seria usado para te sepultar. Né? Então eu recomendo bastante a leitura, não é uma leitura fácil, é uma leitura difícil, é uma leitura às vezes um pouco monótona, como eu disse, mas para um leitor que está interessado num desafio, vale muito a pena ler esse livro. Um abraço a todos e até a próxima obra.